Craig gravando. Vocês estão todos aí com o PDF que eu encaminhei? Ótimo, ótimo. Então tá bom. Então, antes, quando eu realizava essas atividades em tempo real, eu escrevia num quadro branco, tirava fotografias e enviava por aqui. Mas agora a gente está agindo diferente, a gente vai usar esses arquivos PDF, que daí fica tudo mais bonitinho aí para vocês, tá? Mas então, tecnologias, exatamente. Então, esse arquivo PDF chamado funções.pdf, ele vai ser atualizado a cada momento que a gente se encontrar. Então, vocês estão vendo aí a primeira página de um documento que deve fechar com no mínimo 17 páginas, talvez mais, depende da maneira como a gente avançar aqui, tá? Mas é aquela coisa, esse documento PDF contém esses assuntos que a gente discute de maneira bem resumida. Por isso que é essencial acompanharem as gravações, lerem as referências que a gente aponta, mas tudo que vocês precisam é discutido aqui nas gravações que a gente está fazendo usando esse nosso amigo Craig. Então, o nosso primeiro passo, como foi colocado para vocês no nosso primeiro encontro de quarta-feira, é estabelecer a linguagem que nós vamos usar. Que nós vamos trabalhar com teoria de conjuntos. E a razão disso é que o conceito de conjunto fundamenta funções, e não só funções, mas também o conceito de número natural, número inteiro, racional, real, todos aqueles conceitos usuais que vocês tanto precisam. Então, o ponto de partida é primeiro estabelecer a linguagem formal que nós vamos usar. Observar aqui que em nossas atividades a gente emprega duas linguagens. Uma é a língua portuguesa, que é uma linguagem natural. E a outra é uma linguagem formal específica para a teoria de conjuntos e que permite fundamentar todas as áreas da matemática que vocês normalmente usam em física teórica, por exemplo. Essa linguagem que eu vou apresentar para vocês, que eu vou começar a apresentar para vocês, é a mais conhecida linguagem formal da matemática. Eu não acho que seja a linguagem formal mais conhecida no mundo, que existem linguagens formais muito mais conhecidas, principalmente as linguagens de programação de computadores. Então, se vocês examinarem uma linguagem como Python, por exemplo, aquilo é uma linguagem formal e é muito mais popular do que a linguagem de teoria de conjuntos. Mas, na matemática, no âmbito da matemática, essa linguagem que eu vou mostrar para vocês é a mais conhecida. É a mesma linguagem usada numa teoria de conjuntos chamada Zermelo-Fraenkel. Tá? Então, vamos começar. Nós temos ali, seção 1, linguagem S. Nós vamos dar um nome para essa linguagem formal. Vamos chamá-la de linguagem S, que é aquela letra esquisita que vocês estão vendo lá no topo do arquivo PDF. Então, se a gente vai definir essa linguagem, precisamos primeiro de um alfabeto. Toda linguagem exige um alfabeto, que é a coleção dos símbolos usados nessa linguagem. Então, esse nosso alfabeto consiste do seguinte, de variáveis constantes, dois predicados binários, conectivos lógicos, quantificadores lógicos e símbolos auxiliares. Então, vamos falar sobre cada um deles com calma aqui. Primeiro ponto, variáveis. Então, o que são variáveis? Por enquanto, a única coisa que interessa saber é que variáveis são símbolos da linguagem. E esses símbolos são denotados por x índice 1, x índice 2, x índice 3 e assim por diante. Por que essas variáveis são denotadas pela letra x indexada com um número inteiro positivo, os mesmos números que a gente usa para contar? A razão para isso é para permitir uma quantia tão grande quanto se queira de variáveis. Então, em princípio, nós podemos ter até mesmo infinitas variáveis.
Em geral, não há necessidade de quantias tão grandes de variáveis. Mas, para efeitos, Osias está digitando, para efeitos práticos, tranquilo aí, Osias. Para efeitos práticos, é muito mais fácil denotar essas variáveis simplesmente por letras latinas minúsculas, X, Y, Z, R, S, etc., como está escrito ali no PDF para vocês. A razão para, originalmente, a gente não assumir as letras do nosso alfabeto como denotando variáveis é porque a quantia de letras do nosso alfabeto é uma quantia finita. E dependendo do contexto, dependendo da teoria que se deseja desenvolver, essa quantia finita pode não ser suficiente. Mas, então, formalmente, as variáveis são denotadas por x1, x2, x3, x4, x5 e assim por diante, mas, para efeitos práticos, é mais fácil a gente escrever simplesmente, quando for possível, letras latinas minúsculas, como X, Y, Z, R e S. Até aí tá ok, gente? Eu vou interromper de vez em quando para perguntar se está tudo bem. Ok. Aí, além dessas variáveis, nós temos no vocabulário também um negócio chamado constantes. E essas constantes são denotadas pela letra C minúsculo, indexada também com um número que a gente usa para contagem. C1, C2, C3, C4, etc. O que são essas variáveis e essas constantes? Novamente enfatizo, por enquanto são só símbolos dessa linguagem S. É claro que há a pretensão, há o intento de uma interpretação pretendida para essas variáveis e essas constantes. O que eu posso adiantar por enquanto é que se pretende que tanto variáveis quanto constantes possam ser interpretadas como conjuntos. Não que isso explique qualquer coisa, porque vocês poderiam perguntar, mas o que é um conjunto? Mas, por enquanto, eu só estou antecipando que essa linguagem tem essa pretensão de, em algum momento, num sentido muito preciso, qualificar o que são conjuntos. Então, além das variáveis e das constantes, nós temos dois predicados binários. Eu não posso dar todos os detalhes envolvidos nessa questão de linguagem formal para teoria de conjuntos, para não sair demais, não corrermos o risco de não cumprir a ementa da disciplina. Mas eu posso dar uma visão intuitiva sobre o que significa isso, dois predicados binários. Um predicado, grosseiramente falando, um predicado é uma propriedade que algum objeto tem. Se o predicado é binário, é porque existem duas ocorrências de objetos sobre os quais esse predicado se aplica. Por exemplo, em linguagem natural, nós temos um predicado binário que a gente pode chamar de ser filho de. Ser filho de pode ser interpretado como um predicado binário, porque demanda a ocorrência de dois objetos ou dois termos. Fulano é filho de Beltrano. A igualdade é um predicado binário, ou seja, é um predicado que se aplica sobre duas ocorrências de termos. Eu já vou explicar para vocês o que são esses termos. A pertinência também é um predicado binário, também é um predicado que vai se aplicar sobre duas ocorrências de termos. A maneira como a gente vai aplicar esses predicados de igualdade e pertinência vai ficar claro daqui a pouco quando a gente chegar na seção 1.2, no mesmo arquivo PDF. Mas, novamente, por enquanto a gente só está estabelecendo os símbolos da linguagem. Então nós já temos uma quantia infinita de símbolos nessa linguagem, que são variáveis, x1, x2, x3, x4, etc., constantes, C1, C2, C3, C4, C5, etc., e dois símbolozinhos que a gente chama de predicados binários, que denota por duas barrinhas horizontais, igualdade, e um símbolozinho que parece um E maiúsculo curvado, que é o símbolo chamado de pertinência. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes. Além desses símbolos, nós temos 5 conectivos lógicos. Esses conectivos lógicos são chamados de negação,
conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Os símbolos aparecem ali nesse arquivo PDF que eu enviei para vocês. A negação é denotada por esse tracinho horizontal seguido de um tracinho vertical. A conjunção parece esse V de ponta-cabeça. A disjunção parece um V maiúsculo. A condicional, uma flechinha que vai para a direita. A bicondicional, uma flechinha de 2 sentidos. Novamente, tudo isso é apenas uma lista de símbolos do vocabulário. A gente já vai mostrar como que brinca com esses símbolos do vocabulário. Lista digitando. Já vi em alguns livros a negação sendo um tio. Sim, Liz. Há alguns livros, por exemplo, se você examinar o livro do Mendelssohn, que o livro do Mendelssohn, Introduction to Mathematical Logic, já respondo aí, Gustavo. O livro do Elliot Mendelssohn, Introduction to Mathematical Logic, pelo menos as 2 primeiras edições adotam essa notação que você mostrou aí, Liz. Nós aqui estamos adotando essa outra notação aqui, mas se você preferir usar o tio, desde que deixe claro que está falando da negação, não tem problema, tá? Antes de responder o Luiz Gustavo, tá ok aí, Liz? Ok. Então, Luiz Gustavo, ele pergunta o que é disjunção. Então, ele conecta um negócio chamado fórmulas, eu já vou dizer para vocês o que são fórmulas, e que se a gente escreve P ou Q, a gente só vai... Tá ok? Então, só para completar essa resposta que eu dei para o Luiz Gustavo, o conectivo de negação a gente lê como não, o conectivo de conjunção a gente lê como e, disjunção a gente lê como ou, condicional a gente lê como se, então, e bicondicional a gente lê como se e somente se. Mas isso aí é só leitura, eu não estou explicando o que são essas coisas. Como eu falei, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Aí, continuando no alfabeto, além das variáveis, além das constantes, além desses 2 predicados binários e dos conectivos lógicos, nós vamos usar também outros 2 símbolos chamados quantificadores lógicos. O primeiro quantificador lógico que aparece nesse documento, que é denotado por um símbolo que parece um A maiúsculo de ponta cabeça, a gente chama de quantificador universal. E a gente lê esse símbolo como para todo. O segundo quantificador existencial, que parece um E maiúsculo virado, é o chamado quantificador existencial. E a gente lê ele como existe. E agora, para finalizar o alfabeto, nós já temos no alfabeto variáveis, constantes, 2 predicados binários, 5 conectivos lógicos. Aliás, abrindo um parênteses, rigorosamente falando, não precisa de tantos conectivos lógicos. A gente pode brincar, fazer tudo que a gente vai fazer aqui com trilha de conjuntos. Daria para fazer com apenas 2 conectivos lógicos, mas a gente vai usar esses 5 porque didaticamente fica mais interessante. E, além dos quantificadores lógicos, para finalizar, nós temos 3 símbolos auxiliares. Esses símbolos auxiliares são abre parênteses, fecha parênteses e vírgula. Então, esses símbolos auxiliares, abre parênteses, fecha parênteses e vírgula, também a gente vai ter que explicar de que forma vai usar esses símbolos auxiliares. Tá? Então, por enquanto, o que nós temos é esse alfabeto.
um alfabeto para uma linguagem formal S, mas vocês sabem que só a partir de um alfabeto não é possível desenvolver uma linguagem. Para desenvolver uma linguagem é preciso muito mais do que apenas um alfabeto. Vamos ver. O Calil, esse símbolo não se encaixa aqui, professor? E só para ter certeza, Calil, o símbolo que se escreveu é o não existe, né? Que é aquele existe cortado pela barrinha, né? Então, não há necessidade desse símbolo. A gente vai falar sobre a possibilidade de incorporar símbolos que podem ser definidos a partir desses que nós estamos dando e que podem ser usados para simplificar na hora da gente escrever fórmulas, tá? Eu já respondo aí, Lucas. Mas, terminando de responder ao Calil, não há necessidade de introduzir esse símbolo. A gente pode mais tarde, a gente vai fazer isso, definir esse símbolo que você escreveu exatamente. O que o Uzias escreveu ali. A gente vai definir esse não existe usando o conectivo de negação e o quantificador existencial. Tá ok aí, Calil? Antes de prosseguir ali com o Lucas. Tá. Então, o Lucas, como se lê os símbolos auxiliares? Por enquanto, a gente está lendo só dessa forma. Abre parênteses, fecha parênteses e vírgula. Nada além disso. Por enquanto, só isso. Tá? Ok aí, Lucas? Tá ok. A gente já vai dar mais detalhes, mas eu queria chamar a atenção pelo seguinte. Vocês devem saber que não é possível definir uma linguagem só a partir de um vocabulário. É necessário mais do que isso. É necessário alguma sintaxe ou, quem sabe, até mesmo uma estrutura gramatical para diferenciar as sequências de símbolos do vocabulário que são pertinentes à linguagem e aquelas que não são. No caso de uma linguagem como a língua portuguesa, não é qualquer sequência de símbolos da língua portuguesa que vai definir uma oração ou uma frase, tá? Ou uma locução. Assim como linguagens de programação, não é qualquer sequência de símbolos escritos numa linguagem de programação que vai ser reconhecido pela máquina como algo que a máquina consiga compilar na hora de rodar o programa. Então, apenas o vocabulário não é suficiente para definir uma linguagem. Então, a gente precisa, além do vocabulário, de uma sintaxe. Estamos de acordo com isso antes de eu prosseguir aqui? Ok. Legal. Então tá. Então vamos lá. Agora entra a seção 1.2. O que são termos e o que são fórmulas. Então, primeira coisa. Variáveis e constantes são termos. Ou seja, toda variável é um termo, toda constante é um termo. Essa é a primeira informação. Tá? Aí vocês perguntam, tá, mas o que são esses termos? Então, vou tentar fazer uma analogia aqui, vamos ver se funciona. Qual é o objeto de estudo do biólogo? Os objetos de estudo do biólogo são seres vivos. Tá? Eventualmente, o biólogo pode estudar outros objetos que ele não consegue definir se são seres vivos ou não, como vírus e os tais dos prions. Mas o objeto de estudo, em geral, do biólogo é seres vivos e, dependendo da especialidade do biólogo, a interação desses seres vivos com o ambiente onde eles vivem. Agora, o que interessa ao biólogo é poder fazer afirmações a respeito desses seres vivos. Por exemplo, quando o biólogo fala, vou falar de maneira bem grosseira aqui, que o ser vivo se adapta se ele sobrevive às condições ambientais a que está submetido. Apesar do aspecto um tanto tautológico dessa afirmação, porque, é claro, se ele sobreviveu é porque ele se adaptou, se ele se adaptou é porque sobreviveu,
Mas, apesar disso, é uma afirmação a respeito desses seres vivos. Tá? Seleção natural, pois é. Qual é o objeto de estudo do físico, que é justamente a área de trabalho de vocês? Vocês têm como objeto de estudos campos e matéria. E não só campos e matéria, interessa a vocês também as relações existentes entre campos e matéria. Sejam esses campos clássicos ou quânticos, mas estão interessados nesses objetos de estudo. Apesar de que o físico nem sempre consegue qualificar de maneira muito clara o que é matéria, o que é campo, mas, independente disso, é o objeto de estudo dele. Então, e no caso de teoria de conjuntos, o objeto de estudo são esses termos. Os só um minutinho. O Craig anda encrenqueiro mesmo, ainda bem que vocês chamaram atenção. Então, toda vez que ocorrer, exatamente, toda vez que ocorrer o símbolo igual, para que uma sequência de símbolos desse vocabulário seja identificável com uma fórmula atômica, é necessário que do lado esquerdo da igualdade tenha um termo e do lado direito também. E mesma coisa para pertinência. Se ocorrer pertinência, do lado esquerdo tem que haver um termo, do lado direito também tem que haver um termo. Essas são as duas únicas fórmulas atômicas dessa linguagem S que nós estamos desenvolvendo aqui. Não estamos falando de negação. Gabriel perguntou em negação. Em nenhum momento a gente falou em negação até agora. A gente está falando somente de fórmulas atômicas. Tá ok? A gente já vai falar de negação daqui a pouco. Então, notem vocês que essa pergunta do Gabriel é importante. O símbolo de negação, apesar de fazer parte do vocabulário, não permite definir fórmulas atômicas. Fórmulas atômicas são só essas duas, mais nenhuma. Feito até aí, gente? Tudo tranquilo até aí? Ok. Legal. Então tá. Agora que sabemos o que são fórmulas atômicas, agora a gente pode partir para o próximo passo. Vamos começar a definir o que são fórmulas. Então, primeiro, diga, Índia. Por enquanto a gente definiu só fórmulas atômicas. Vamos ver o que a Índia tem. Não entendi direito por que atômico. A gente já chega lá. Calma lá, Índia. Tenha um pouco de paciência. A gente já está chegando lá. A gente vai responder isso nessa sessão 1.2 mesmo. Tá bom? Ok. A Bratinha está dando risada aí, porque o pessoal é ansioso. Eu quero saber. Tudo bem, então, vamos lá. Primeiro lugar, toda fórmula atômica é fórmula. Olha, vejam só o que a gente está fazendo. Temos fome de conhecimento. Ótimo. Então, olha só. Nós vamos qualificar agora o que é uma fórmula. Então, primeira coisa, toda fórmula atômica é fórmula. Essa é a primeira informação. Agora vejam a informação seguinte, ainda na seção 1.2, o último item
da seção 1.2. Olha só o que está escrito lá. Se A e B, notem esse A cursivo maiúsculo, notem esse B cursivo maiúsculo. Se A e B são fórmulas, em particular, podem ser fórmulas atômicas. Se A e B são fórmulas e U é uma variável, então as seguintes sequências que se apresentam são também fórmulas. Que sequências são essas? A primeira é não abre parênteses, A fecha parênteses. Então veja só. Aquela pergunta que um de vocês fez aí, não me lembro quem foi. E a negação? Cadê a negação? Então, aqui já está começando a responder. Então, se a gente tem o símbolo de negação, exatamente, se a gente tem negação, abre parênteses, fórmula, fecha parênteses, então essa sequência nova, não abre parênteses, A, fecha parênteses, também é uma fórmula. Então, veja só, a gente poderia escrever o seguinte, vou escrever aqui no texto. Ó, estou escrevendo aqui. Olha só, como eu não tenho o símbolo de negação aqui no meu teclado, eu escrevi não x igual a x. Então, veja só, aquele x igual a x que eu escrevi na tela, aquilo é uma fórmula atômica. Professor, essas são fórmulas, mas não são atômicas. Exatamente. Então, olha só. Fórmulas atômicas só existem duas, mais nada. São aquelas fórmulas U igual a V e U pertence a V. Agora vejam só. Eu escrevi ali não abre parênteses x igual a x, fecha parênteses. O que é aquele x igual a x? Aquele x igual a x, de acordo com o segundo item da seção 1.2, é uma fórmula atômica. Mas de acordo com o terceiro item, se é uma fórmula atômica, então é uma fórmula. Tem como provar que só existem essas duas fórmulas atômicas? Lucas, nós afirmamos que só existem essas duas fórmulas atômicas. O conceito de fórmula atômica, em teoria de conjuntos, exige isso. Essas são as duas únicas fórmulas atômicas. Tá ok? É apenas uma definição. Eu já vou definir fórmulas moleculares daqui a pouco. Tá ok? Lucas? Tranquilo? Tá. Então, olha só, voltando ao exemplo, exatamente, ó, voltando ao exemplo que eu escrevi na tela. Aquele x igual a x, que vocês estão... Vamos ver aqui o André. Existe além de molecular? Não, André. As fórmulas são qualificadas apenas em atômicas e moleculares. Tá? André, tá. Então, o x igual a x, o último item da seção 1.2, existem duas. Aquela que tem igualdade, aquela que tem pertinência. Do lado esquerdo da igualdade, de termo, do lado direito da igualdade, essas duas fórmulas atômicas. Só que essas fórmulas atômicas
atômicas vão ser o primeiro exemplo. Ok. Legal. Fórmula de uma fórmula atômica. Então vamos ver, o pessoal está escrevendo aí. Então, toda fórmula atômica vai inserindo conectivos lógicos e sempre tem fórmulas. Não é assim que funciona. Vamos ver o que o Gustavo escreveu aí. Então, essa fórmula não seria atômica. Aí que tá. Olha só o que o Gustavo Gonçalves de Oliveira escreveu ali. Não, abre parênteses, x igual a x, fecha parênteses. Então, essa fórmula não seria atômica. E abre parênteses, x igual a x, fecha parênteses, é atômica. Não. Olha só. Tem que tomar muito cuidado, sutilezas. Em nenhum momento foi dito que fórmulas atômicas exigem o uso de parênteses. Vejam o que está escrito no texto. Se nós temos termo igual a termo, não se coloca parênteses. Se colocar parênteses, já não é mais uma fórmula atômica. Fórmula atômica são apenas aquelas duas em que não tem uma única ocorrência de parênteses. Tá ok aí, Gustavo? Então, por isso que no primeiro exemplo de fórmula molecular que nós escrevemos, a gente colocou não abre parênteses A, fecha parênteses, onde essa fórmula A, no nosso primeiro exemplo, é x igual a x, que é uma fórmula atômica. Tá ok aí? Tranquilo aí, Gustavo? Vamos ver, então. Baratinha, eu posso afirmar que se uma fórmula não é atômica, então ela é molecular, caso seja uma fórmula. Exatamente. Fórmula molecular é toda fórmula que não é atômica. That's it. Acabou. Só isso. Tá? Só que ainda não terminamos de definir o que é uma fórmula. Nós só começamos. Tranquilo aí, Baratinha? Ok. Osias, toda fórmula que necessitar usar mais que variáveis, constantes e predicados é molecular? Não. Fórmula molecular é toda fórmula que não é atômica. Só isso. Por isso que é essencial saber o que é uma fórmula atômica, por isso que é essencial saber o que é uma fórmula. A gente vai dar mais exemplos. Nesse mesmo arquivo PDF tem outros exemplos. Tá bom? Osias, tranquilo? Só tem que ter um pouco de paciência aí, mas a gente está chegando lá. Ok. João também, vamos ver então. Então, continuando o último item da seção 1.2. Então, se A e B são fórmulas e U é uma variável, então as seguintes sequências também são fórmulas. Quais? O primeiro que eu coloquei para vocês, não abre parênteses, fórmula, fecha parênteses. Aí o próximo, abre parênteses, fórmula e fórmula, fecha parênteses. Então, como é que a gente forma fórmulas moleculares usando o conectivo lógico de conjunção? É necessário abrir parênteses, escreve fórmula, escreve o conectivo e, escreve fórmula, fecha parênteses. Não há nenhuma exigência que a fórmula B seja diferente ou igual à fórmula A, tanto faz. Basta que esse A e esse B sejam fórmulas. Em particular, podem ser fórmulas atômicas. Aí, que mais que é fórmula? Abre parênteses, fórmula ou fórmula, fecha parênteses. Que mais que é fórmula? Abre parênteses, fórmula, se fórmula A, então fórmula B, fecha parênteses. Outro, abre parênteses, fórmula A, se e somente se fórmula B, fecha parênteses. Para todo U, abre parênteses, fórmula A,
fecha parênteses. E existe U, abre parênteses, fórmula A, fecha parênteses. Então, se esse A e se esse B forem fórmulas e U é uma variável, então todas essas, deixa eu ver quantas são, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas essas 7 sequências apresentadas são também fórmulas. Diga-se de passagem, são todas elas fórmulas moleculares. Eu já vou dar exemplos, que é o que vem na seção 1.3. Até aí, tranquilo, gente? Ok. Então, aí vocês podem perguntar, mas o que interessa para a gente saber o que são fórmulas? Então, do ponto de vista matemático, são justamente as fórmulas que interessam, porque são elas, eu vou novamente falar de maneira grosseira, são essas fórmulas que vão nos permitir fazer afirmações sobre esses termos. Meu cérebro está derretendo. É a intenção, Matheus. É a intenção. A intenção é justamente botar o cérebro para suar. É aquilo que a gente já conversou. Vocês escolheram um curso difícil. Não sei se eu contei para vocês, eu tive um aluno, muitos anos atrás, no final dos anos 90, que era um aluno brilhante na física, um aluno realmente fantástico. E ele desistiu do curso de física, resolveu largar o curso de física e foi fazer direito. E aí encontrei ele por acaso na rua e ele falou para mim: nossa, o curso de direito é muito mais tranquilo do que essa porcaria de física. Ele adorava física, mas ele falou: direito é muito mais tranquilo. Nada que é fácil vale a pena. Ah, sim, quando a coisa é fácil demais, pode até dar uma alegria, mas depois você fica, puxa, mas o que eu fiz, né? Então a coisa bacana é realmente aquela coisa difícil. Tá? Mas é importante salientar que, apesar. Vocês estão falando aí que é difícil a coisa. Sim, é difícil, mas, ao mesmo tempo, por mais irônico que possa parecer, é o caminho mais simples que se conhece para fazer matemática. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Tá? Então, por exemplo, se vocês fossem alunos de matemática no Império Persa, no século XII, vocês não estariam vendo nada disso daqui. Porque a matemática, feita mais de 8 séculos atrás, era toda ela feita em linguagem natural. Não havia esse conceito de fórmula, não havia esse conceito de termo. Era tudo escrito em linguagem natural. Assim como se escreve em português, era assim que se fazia matemática naquela época. Só que a matemática percebeu que precisava mudar. Os matemáticos perceberam, por uma série de motivos, que precisavam mudar e que precisavam adotar essas linguagens formais. Assim como não é possível você programar uma máquina com linguagem natural para ela fazer aquilo que se deseja que ela faça. Nossa, deveria dar mais trabalho. Assim, para fazer coisas muito mais simples, dava muito mais trabalho, com certeza. Se alguém sem ter tanta base conseguiu desenvolver, eu consigo estudar. Claro, exatamente. É aí que está. Quando você desenvolve matemática usando só linguagem natural, a visão matemática fica fortemente comprometida. Fica muito limitada. Tá? Só que eu não quero entrar nesses detalhes para a gente não fugir demais aqui da nossa ementa, porque nós temos calendário, nós temos horários aqui. Tá? O professor de matemática me chamou de louco quando escolhi física. Pessoal, existem esses preconceitos. Tá? Equação de segundo grau em algarismos romanos deve ser... Sim, agora... com certeza. Equação de segundo... Brincar com algarismos romanos não é para amadores, não, viu? Mas então, vamos lá. Continuando aqui. Ó. Então, exemplos. Então, vamos aos exemplos. Seção 1.3. Primeira observação. Uma sentença é qualquer sequência finita de símbolos do vocabulário de S. Então, veja só. Vocês têm um vocabulário com infinitos símbolos. Tem lá variáveis, constantes,
esses 2 predicados binários, igualdade e pertinência, esses 5 conectivos lógicos, esses 2 quantificadores lógicos e esses 3 símbolos auxiliares, abre parênteses, fecha parênteses e vírgula. Se vocês tivessem um teclado, por exemplo, um teclado de computador, com todos os símbolos dessa linguagem, teria que ser um teclado infinito, e começasse a dedilhar nesse teclado de qualquer jeito, sem pensar, tudo que vocês teclassem desse jeito seria uma sentença. Uma sentença é qualquer sequência finita de símbolos desse vocabulário. Só que, na matemática, não interessa trabalhar com qualquer sentença. As sentenças em si não são úteis. O que são úteis são certas sequências específicas chamadas de fórmulas. São essas fórmulas que vão permitir a gente fazer afirmações sobre esses termos que a gente quer chamar de conjuntos. Então, logo, toda fórmula é uma sentença, mas nem toda sentença é uma fórmula. Então, eu apresento aqui alguns exemplos de sentenças que são fórmulas e também exemplos de sentenças que não são fórmulas. Então, vamos lá. Exemplos de sentenças que são fórmulas. Eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos. O primeiro está escrito: para todo x, abre parênteses, x igual a x, fecha parênteses. Esses exemplos estão separados entre si por ponto e vírgula. Então, vamos verificar, em primeiro lugar, se isso aqui é uma sentença. Notem vocês que isso é uma sequência, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é uma sentença de comprimento 7. O comprimento de uma sentença, nessa linguagem S, é o número de ocorrências de símbolos da linguagem nessa sequência. Então, nós temos uma sentença de comprimento 7. Nós temos 7 ocorrências de símbolos. Note que todos os símbolos são da linguagem S. Por quê? O primeiro símbolo é o para todo. Esse é o primeiro axioma da igualdade, certo? A gente vai falar sobre isso depois, Fontanella. Vamos devagar. Vamos devagar. Não é saudável atropelar. Rigorosamente falando, só para não deixar você em branco aí, rigorosamente falando, não há necessidade de colocar isso como axioma. Tá? Isso pode ser colocado como um teorema, mas a gente fala sobre isso em outro momento. Mas, se você quer saber se a igualdade satisfaz essa fórmula, a resposta é sim. Para qualquer x, x é igual a x. Mas a gente fala sobre isso em outro momento. Tranquilo aí, Fontanella? Tá. Então, em primeiro lugar, para ser uma fórmula, a primeira condição é que seja uma sentença. Nem toda sentença é fórmula. Mas para ser uma fórmula, tem que ser uma sentença nessa linguagem S. Então, o primeiro símbolo é para todo, que está elencado nos símbolos do vocabulário, do alfabeto. O próximo é x. Bem, a gente não elencou o x como símbolo do vocabulário. A gente elencou esses símbolos x1, x2, x3, etc. Mas a gente fez a ressalva de que, eventualmente, para simplificar a vida, a gente pode abreviar essas variáveis simplesmente por letras do alfabeto, letras minúsculas do nosso alfabeto latino. Tá? Então, é um símbolo da linguagem. Abre parênteses também é um símbolo dessa linguagem. O x está repetindo. O igual também é um símbolo da linguagem. O x está repetindo. O fecha parênteses também é um símbolo da linguagem. Logo, isso é uma sentença da linguagem S. Até aí, tranquilo, gente? Vocês precisam entender isso para poderem fazer o exercício que eu vou propor, tá? Então tá. Legal. Tá, agora que já sabemos que é uma sentença, por que a linguagem S? É uma praxe, Laura, dar nomes para a linguagem. Nós chamamos de S por causa da palavra set. Em inglês, set em inglês significa conjunto e set começa com a letra S. Então chamamos de S só por causa disso.
Mas se quisesse dar um outro nome para essa linguagem, poderia, sem problema. Tá? Aí, o seguinte, ó. Então, vamos verificar se essa sentença, esse primeiro exemplo de sentença, é uma fórmula. Veja o que está mais interno entre parênteses. O que está mais interno entre parênteses é x igual a x. Mas x igual a x, nós já vimos que é uma fórmula atômica. E, de acordo com o seguinte, o segundo item, desculpa, de acordo com o terceiro item da seção 1.2, toda fórmula atômica é fórmula. Então, aquele x igual a x é uma fórmula. E, de acordo com o último item da seção 1.2, a sequência para todo x, abre parênteses, fórmula, fecha parênteses, é fórmula. Exatamente o que a Baratinha escreveu ali. Então, aquele A que a Baratinha escreveu na tela é a fórmula x igual a x, nesse exemplo. Então, nós temos uma fórmula molecular. Toda fórmula molecular tem como ponto de partida uma ou mais fórmulas atômicas. Então, nós temos aqui um exemplo de uma fórmula, uma sentença que é uma fórmula. Estamos de acordo com o primeiro exemplo, antes de partir para o segundo? Vamos ver. Tá ok, legal. Legal, então tá bom. Então vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos uma nova sentença. Essa nova sentença tem comprimento bem maior do que 7. Então ali está escrito, existe x, vamos ver o Osias, é como se os símbolos fossem letras, e para a sentença ser fórmula, as letras precisam estar ordenadas de maneira que formem palavras. Isso que você chama de ordenadas, Osias, é o que normalmente se chama de sintaxe. A sintaxe, as regras de sintaxe, devem determinar quais são as sequências de símbolos de uma linguagem que vão formar aquilo que interessa para o efetivo uso dessa linguagem. E aquilo que interessa no uso dessa linguagem são aquelas sequências que chamamos de fórmulas. Baratinha, essa foi uma boa analogia. Eu gosto de analogias porque facilita criar uma intuição. Exatamente. Analogias facilitam criar intuição. Mas sempre existe perigo no uso de analogias. Tá? Mas vamos lá para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos uma sentença nessa linguagem S, que é formada pelos símbolos. Existe x, abre parênteses, para todo, y, abre parênteses, não, abre parênteses, y, pertence, x, fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses. Então, vamos verificar se essa sentença é uma fórmula de S. Então, o que está mais interno entre parênteses é y pertence a x. Vamos ver, professor, então dá para afirmar que toda fórmula baseia-se na fórmula atômica. Aí que está, a intuição é essa, Marcelo. Não é possível criar fórmulas moleculares a partir de algo que não seja uma fórmula atômica. Então, essas fórmulas atômicas, elas são a semente para, a partir delas, a gente criar novas fórmulas maiores. E aí que está. No caso de teoria de conjuntos, o que o Gabriel está falando também é importante. Ele coloca ali, toda fórmula se baseia em igualdade de pertinência. No contexto dessa teoria de conjuntos que nós estamos trabalhando, que é a mais usual, a resposta é sim. Toda fórmula vai ter ocorrências do símbolo igualdade ou pertinência. Um desses vai ter que aparecer. Mas no contexto dessa teoria que nós estamos trabalhando. É possível criar outras teorias formais que tenham outros símbolos, que não tem nada a ver com pertinência ou igualdade. Mas para a teoria de conjuntos, essa teoria de conjuntos, a resposta é sim, a questão que o Gabriel colocou. Tá ok aí, Gabriel? Antes de prosseguir? Ok. Então, continuando esse segundo exemplo, vocês notem que o que está mais interno em parênteses ali, entre parênteses, é aquele y pertence a x. Mas esse y pertence a x
de acordo com o segundo item da seção 1.2, é uma fórmula atômica. Mas, de acordo com o terceiro item, por ser uma fórmula atômica, é uma fórmula. Mas, de acordo com o último item dessa seção 1.2, não, abre parênteses, fórmula, fecha parênteses, é uma fórmula. Portanto, todo aquele não, abre parênteses, y pertence a x, fecha parênteses, é uma fórmula. Mas ainda de acordo com esse mesmo último item, para todo y, abre parênteses, fórmula, fecha parênteses, é fórmula. E de acordo com esse mesmo último item, existe x, abre parênteses, fórmula, fecha parênteses, também é fórmula. Perceberam que esse segundo exemplo de sentença é uma fórmula? Tá ok com isso, gente? Ok. Ok. Legal. Tá. Agora vejam... Transcendi. Ótimo. Agora vejam o terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo de fórmula, de sentença que é fórmula, é um exemplo bem sensível. Então, vejam lá com atenção. O terceiro exemplo está escrito: para todo x, abre parênteses, não, abre parênteses, x igual a x, fecha parênteses, fecha parênteses. Vamos ver o Luiz ali. Seria a fórmula, mesmo se não tivesse o y e x. Olha, eu não sei se eu entendi a pergunta que está fazendo o Luiz. Mas veja só, esse último exemplo que nós discutimos, se você, por exemplo, simplesmente retirar aquela última ocorrência de y que aparece no segundo exemplo, o segundo exemplo é que ele está escrito: existe x para todo y, não y pertence a x. Digamos que você simplesmente apague aquele y. Aí você não vai ter uma fórmula. Por quê? Para que o que está mais interno, entre parênteses, seja uma fórmula, como tem o símbolo pertence, é necessário que tanto do lado esquerdo de pertence quanto do lado direito tenha ocorrência de termos. Se você apagar o y, vai ficar só o abre parênteses. E do lado esquerdo de pertence, o símbolo imediatamente à esquerda de pertence não pode ser abre parênteses. Tem que ser um termo. Então, se você simplesmente apagasse o y ali, você teria uma nova sentença, só que não é uma fórmula. Tá ok aí, Luiz? Ok. Agora, digamos que o Luiz fizesse diferente. Digamos que, ao invés de simplesmente apagar aquele y que aparece ali, y pertence a x, substituísse esse y por um outro termo. Por exemplo, um termo R. Ele trocasse aquele y por um termo R. Continuaria sendo uma fórmula. Seria uma outra fórmula, mas continuaria sendo uma fórmula. Tá? Agora vejam o terceiro exemplo de sentença que é fórmula. O que está mais interno, entre parênteses, no terceiro exemplo, é x igual a x. Acontece que x igual a x, de acordo com o segundo item da seção 1.2, é uma fórmula atômica. E de acordo com o terceiro item da seção 1.2, é uma fórmula. E de acordo com o último item dessa mesma seção 1.2, não abre parênteses, fórmula, fecha parênteses, é fórmula. E ainda de acordo com esse mesmo último item, para todo x, abre parênteses, fórmula, fecha parênteses, é fórmula. Eu já vou dar mais detalhes sobre esse terceiro exemplo, mas vocês estão de acordo que esse terceiro exemplo é uma fórmula? Tá bom. Legal. Só que agora, comparem esse terceiro exemplo com o primeiro. Vejam que esse terceiro exemplo está dizendo algo completamente diferente do primeiro. O primeiro está dizendo o seguinte: para todo x, x é igual a x. Se vocês quiserem traduzir isso em linguagem natural,
é como se estivesse dizendo, todo mundo é igual a si mesmo. Todos os objetos, ou seja, todos os conjuntos, são iguais a si mesmos. Não importa qual seja o conjunto X, X é igual a X. Agora, a terceira fórmula está dizendo algo bem diferente. Ela está dizendo, para todo X, X não é igual a X. Então vejam vocês que, apesar do primeiro exemplo e do terceiro, ambos serem fórmulas, elas são fórmulas que dizem coisas radicalmente diferentes uma da outra. Pior do que radicalmente diferentes uma da outra. Elas entram em conflito uma com a outra. Essa terceira fórmula está derrogando, não, ela não está negando. Tomem cuidado. A terceira fórmula não está negando a primeira. A terceira fórmula está derrogando a primeira. Isso vem do verbo derrogar. É algo bem diferente. Eu vou falar para vocês a diferença. Olhem só, digamos que alguém dissesse, para ti está digitando, digamos que alguém dissesse o seguinte, todo mundo, vamos ver, não tem como as duas serem teorema então. Exatamente. Se as duas fossem teorema, aí nós teríamos uma teoria inconsistente. Mas a gente fala sobre isso em outro momento, Baratinho. O Baratinho está querendo se adiantar também aí. A gente nem começou a falar em teoremas ainda. O assunto de teorema é só no próximo encontro, segunda-feira. Negar a primeira seria dizer que existe pelo menos um elemento X que não é igual a si mesmo. Exatamente. O Gabriel está pegando aí. Ó. Então, olhem lá a primeira fórmula. Vamos ver, eu vou ter pesadelo hoje com essa matéria. O Matheus tá ficando traumatizado. Ô, Matheus, você com essa foto aí, você parece metaleiro. Você é metaleiro? Só por curiosidade aí. Não? É porque eu ia achar estranho um metaleiro tendo pesadelo com, com lógica. Peguei a fama errada já. Mas então, ó. Olha essa fórmula aí, ó. Para todo x, x igual a x. Digamos que alguém dissesse o seguinte. Professor, é mais comum do que o senhor imagina. Mas então, ó. Para todo x, x igual a x. Digamos que alguém dissesse o seguinte, ó. Que todo mundo é filho de Pelé. Então, alguém faz a seguinte afirmação. Todo mundo é filho de Pelé. E outra pessoa resolva negar essa afirmação. Como se nega a afirmação de que todo mundo é filho de Pelé? Basta exibir um contra-exemplo. Basta exibir pelo menos um X, como foi chamada a atenção agora há pouco, exibir um X que não seja filho de Pelé. Exemplo, o próprio Pelé. O Pelé não é filho de Pelé. Tá? Vamos ver aqui. E quase o mesmo que falou no vídeo do material de apoio. Quase o mesmo que falou no vídeo do material de apoio. Pois é, então, justamente. Por isso que eu indiquei aquele vídeo lá para vocês. Então, como que se nega a afirmação de que para todo X, ou seja, existe pelo menos X, tal que X não é igual a X. Essa é a negação de para todo X igual a X. Agora, ela está dizendo algo diferente. Ela está dizendo que para todo X não é que X igual a X.
X, ou seja, para todo mundo. Mas se você disser que ninguém é filho de Pelé, você entra em conflito com a afirmação de que todo mundo é filho de Pelé. Tá? Usando números, tem como X não ser igual a ele mesmo? Em nenhum momento nós qualificamos o conceito de número. Isso a gente vai fazer oportunamente. Mas eu só vou pôr na acepção usual. Ou números inteiros, ou números racionais, ou números reais. A afirmação é não. Todo número natural é igual a ele próprio, todo número inteiro é igual a ele próprio, todo número real é igual a ele próprio, e não só números. Em teoria de conjuntos, essa teoria de conjuntos que nós estamos trabalhando, todo conjunto X é igual a ele próprio. Mas por que eu estou colocando esse terceiro exemplo, essa terceira fórmula? Porque vocês não podem confundir o conceito de fórmula com teorema. O que interessa aqui é a nossa capacidade de poder fazer afirmações sobre esses objetos que a gente chama de termos, e que pode chamar de conjuntos, e essas afirmações são feitas por meio de fórmulas. Essas fórmulas, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Então, a primeira fórmula para todo x, x igual a x, a gente vai mostrar depois, no próximo encontro, que isso é um teorema. Que nessa teoria de conjuntos usual, todo conjunto é igual a ele próprio. Isso é um teorema. Agora, a terceira fórmula, apesar de ser uma fórmula, ela não é teorema. Então eu falei para vocês, o que interessa é a capacidade de expressar fórmulas. Mas entre essas fórmulas a gente vai ter que saber diferenciar quais delas são teoremas, quais definitivamente a gente sabe que não são teoremas, mas ainda vão existir outras fórmulas que até hoje ninguém sabe se são teoremas ou não. Tá ok? A matemática está repleta de fórmulas que até hoje não se sabe se são teoremas ou não. Não é fácil decidir se uma dada fórmula é teorema. Se a pessoa encontra uma demonstração para aquela fórmula que permita provar se é um teorema, resolveu a questão. Mas como o processo de demonstração de teorema é não trivial, então não é um processo fácil. É fácil, vocês podem programar uma máquina para ela responder se uma dada sentença nessa linguagem é fórmula ou não. Nós temos critérios bem estabelecidos para identificar se uma sentença é fórmula. E vocês podem sim criar um programa de computador que, dada uma linguagem com esse alfabeto, decidir se uma dada sentença dessa linguagem é uma fórmula. Mas querer programar a máquina para ela decidir se essa fórmula é teorema ou não, isso é uma questão que não é possível programar em máquinas. Tá? Agora vamos dar exemplos de sentenças que não são fórmulas. Então vejam lá, eu coloquei 2 exemplos. Sentenças que não são fórmulas. Está escrito ali, igual x condicional fecha parênteses. Então, essa é uma sentença de comprimento, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Essa é uma sentença de comprimento 4. Tem 4 ocorrências de símbolos da linguagem. Só que essa sentença não é fórmula. Por quê? Nós temos o símbolo de igualdade. E a definição de fórmula nessa teoria exige que não só do lado direito da igualdade tenha termo, ocorrência de termo, mas também do lado esquerdo. Como do lado esquerdo não ocorre um único termo, então essa sentença não é fórmula, fim de discussão.
dá para justificar seguindo esse caminho. Se vocês preferem uma ocorrência da condicional nessa sentença, e a condicional, de acordo com o último item da seção 1.2, tem uma fórmula. E do lado esquerdo tem uma fórmula. Acontece que do lado esquerdo dessa condição, agora ele decidiu voltar aí, o sem vergonha. Tá. Não, eu sei que você está em dúvida, Índia, mas eu quero saber se você entende o que eu falei ali. É que do jeito que você escreveu, me deu a entender que você estava querendo mudar a sentença dada para que ela fosse uma fórmula, mas não é essa a questão. A questão é, uma vez dada a sentença, se ela é fórmula. Tá ok? Ok. Agora vejam só, o segundo exemplo ali, de sentença que não é fórmula. Ali vocês têm o para todo seguindo de abre parênteses, no segundo exemplo. Mas o para todo seguindo de abre parênteses, de acordo com o último item da seção 1.2, não é fórmula, porque o quantificador universal deve ser seguido por uma variável. E não é isso que está acontecendo. Ali está escrito, para todo, abre parênteses, x igual a x, fecha parênteses. Então, como não tem ocorrência alguma de variável logo à direita de para todo, então essa sentença também não é fórmula. Estamos de acordo aí? Ok, legal. Agora vejam só. Abreviações. Teve alguém de vocês aí, não me lembro quem, perguntou, e o símbolo não existe. Então, a gente vai começar agora a enriquecer essa linguagem, introduzindo novos símbolos. Mas esses novos símbolos só podem ser definidos a partir dos símbolos já dados, tá ok? Vejam ali, seção 1.4, no arquivo PDF. Aquele símbolo diferente, que é o símbolo de igual atravessado por uma barra inclinada. Então, o que é x diferente de y? X diferente de y é, por definição, a negação de x igual a y. Então, o objetivo desse novo símbolo, chamado diferente, é facilitar na hora de escrever as fórmulas. É mais econômico escrever x diferente de y do que escrever não abre parênteses x igual a y, fecha parênteses.
E o que é aquele símbolo não pertence? O símbolo não pertence, que é o símbolo pertence atravessado por uma barra inclinada, a gente lê x não pertence a y, e por definição isso é a negação de x pertence a y. Notem vocês que esses dois novos símbolos, diferente e não pertence, são definidos a partir dos símbolos já conhecidos. Ou seja, só poderemos introduzir novos símbolos se eles puderem ser definidos a partir dos símbolos dados para essa linguagem. Até aí tá ok? Ok. As linguagens de programação é aquele negócio que o pessoal chama de subrotina, né? O pessoal cria lá uma subrotina dentro de um programa e aí dá um nome para a subrotina. É uma abreviação para uma série de procedimentos que são realizados dentro do programa. Tá? Então, observação, no final desse documento PDF. O símbolo 3 pontinhos na vertical, notem vocês que a gente usou 3 pontinhos na vertical para separar o que a gente está definindo daquilo que a gente está usando para definir. Então, o símbolo 3 pontinhos é uma notação metalinguística cujo propósito é separar o definiendum, que é o termo a ser definido, aquele que está à esquerda, do definiens, que é a fórmula da linguagem S, que qualifica o que o definiendum está abreviando. Então, esses 3 pontinhos na vertical são um símbolo metalinguístico. E aí vocês perguntam o que é isso, símbolo metalinguístico. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Se vocês forem estudar, por exemplo, russo, uma maneira de vocês aprenderem russo é usando o português como metalinguagem. Se a linguagem maiúsculo e aquele B maiúsculo, aquele A maiúsculo